Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o presbítero Roberto falando. Bem-vindo para mais uma videoaula, amém? Aprendendo teologia de forma fácil e simples. E o conteúdo de hoje que vamos aprender é a introdução à Bíblia Sagrada. É um assunto muito completo, muito amplo, e eu quero trazer aqui alguns ensinamentos que será de suma importância para a nossa vida. Dentro da introdução à bibliologia, para ser mais preciso, vamos aprender sobre a doutrina da Bíblia Sagrada. Para isso, eu queria lhe fazer um convite. Eu queria lhe convidar para você fazer teologia ou abrir o núcleo de teologia do Instituto de Educação Teológica Palavra Fiel. Entre em contato comigo, presbítero Roberto Ferreira. Está passando meu WhatsApp aqui embaixo, o meu contato, e eu vou lhe estar passando alguns esclarecimentos como você irá abrir um núcleo de teologia na sua igreja. Você que quer ensinar teologia e quer que a sua igreja seja mais edificada na palavra de Deus, a oportunidade está lançada. Os nossos cursos de nível básico, curso de nível médio e bacharel em teologia está muito amplo, está muito legal, está muito produtivo para o seu crescimento espiritual e também ministerial. Lembrando que os cursos eles são destinados a todos aqueles que querem aprender a exercer os seus diversos ministérios eclesiásticos, na condição de líderes e também em seus respectivos ministérios. Vamos mais um pouco aprender sobre a palavra de Deus. Lembrando que o assunto é a introdução à bibliologia. Você sabia que a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade? Exatamente, a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade. Para ser mais preciso, não há dúvidas que o estudo da palavra de Deus ele traz crescimento espiritual. O estudo da palavra de Deus ele traz crescimento espiritual. Falando sobre a introdução à bibliologia, ou a doutrina da Bíblia Sagrada, eu quero lhe falar que a Bíblia ela tem uma estrutura que compõe 66 livros, exatamente, sendo ele 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Estes 66 livros eles foram escritos no período de 16 séculos e escritos por aproximadamente 40 autores. Em si, a Bíblia ela se divide em grupos, como livros de lei, história, poesia, profecia. Aí entra os livros que são os evangelhos, os livros de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas e a profecia, que é o livro do Apocalipse. Como a Bíblia ela tem um conjunto de livros e tem uma estrutura que se divide, os livros da lei são 5 livros, dentre eles o Êxodo, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros eles são conhecidos como livros Pentateuco. A Bíblia também tem livros históricos, livros de história, que são 12 livros, de Josué a Esther. A Bíblia também ela tem livros de poesia, que são 5 livros, Jó a Cantares de Salomão. Eles são chamados livros poéticos, mas não porque sejam cheios de imaginações ou fantasia, mas pelo seu gênero, do seu conteúdo, que são também chamados devocional. A Bíblia também tem livros de profecias, que são, ao total, 17 livros, de Isaías a Malaquias. Dentre esses 17 livros, ela se divide entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros, que são de Isaías a Daniel. E os profetas menores são 12 livros, que são de Oséias a Malaquias. Lembrando que a condição de livros de profecia, profetas maiores e profetas menores, não quer dizer que os profetas eram grandes ou os profetas eram pequenos.
Mas a Bíblia está classificando profetas maiores por causa do volume do livro. Profetas menores por causa que eles existiam ou tinham poucos capítulos. Existe também o Novo Testamento, como a gente conhece e aprendemos, que é o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho escrito por Lucas, o doutor, e o Evangelho escrito por João. Existem também os livros de história, ou o livro de história, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que ele registra a história da igreja primitiva, seu viver e derramamento do Espírito Santo, como está lá em Atos, capítulo 2 e versículo 1. E também existe as epístolas, que são 21 livros, Romanos a Judas. São também conhecidas por doutrinas, pois contém a doutrina da igreja, e 9 cartas elas foram dirigidas às igrejas, Romanos a 2 Tessalonicense. 4 foram dirigidas a indivíduos, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. 1 é dirigida aos hebreus cristãos, 7 são dirigidas a todos, indistintamente, Tiago e Judas. Essas últimas também são conhecidas como epístolas universal. E também existe a profecia, para ser mais preciso, conhecemos como o livro de Apocalipse, ou livro da Revelação, que escatologicamente, na escatologia, classificando como um assunto que trata das últimas coisas, trata da volta pessoal do Senhor Jesus à terra e das coisas que precederão a esse glorioso evento. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante e você vai amar isso que eu irei lhe passar. O tema central da Bíblia é Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo declara em Lucas capítulo 24 e versículo 44. Agora vamos aprender Jesus de Gênesis a Apocalipse. O que Jesus ele é? De Gênesis a Apocalipse. Escuta isso aqui. Em Gênesis, Jesus ele é o descendente da mulher. Isso é muito lindo. Em Êxodo, Jesus ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus ele é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Já em Juízes, o nosso Jesus, ele é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Esté, o nosso Jesus é o advogado. Em Jó, ele é o redentor que vive. Já em Salmos, ele é o nosso pastor e alegria. Já em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o justo juiz. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Já nos profetas, ele é o Messias prometido. E nos evangelhos, ele é o Salvador do mundo. Em Atos dos Apóstolos, Cristo, ele é ressurgido e poderoso. Nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. Agora escute isso aqui. E em Apocalipse, ele é o Alfa e ele também é o Ômega. É o Cristo que volta para reinar. Você sabia que a Bíblia, ela é dividida em 2 testamentos, como eu falei para você, 66 livros, que são compostos por 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo Testamento. 31.173 versículos a Bíblia tem. 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo
Testamento. A Bíblia Sagrada é um tesouro para as nossas vidas. Que possamos crescer na graça e também crescer no conhecimento. Eu vou lhe dar uma dica. Leia a Bíblia, agora leia conhecendo o seu autor. Leia a Bíblia conhecendo quem é Jesus. Não leia a Bíblia por ler como se lê um jornal, mas leia a Bíblia conhecendo quem realmente é o seu autor. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te ilumine. Que Deus em Cristo Ele possa te ensinar concernente à Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.